Boa noite, sementes estelares. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro estelar. E se você chegou aqui agora, respira fundo, porque esse é o momento do dia em que a gente desacelera um pouco do mundo lá fora e volta aqui para o nosso interior, né? Para dentro. E hoje nós vamos falar sobre como voltar para o eixo emocional quando tudo parece caótico. Muitas vezes a gente passa ali o dia inteiro lidando com muitas informações, emoções, opiniões, responsabilidades e sem perceber acabamos saindo daqui, ó, do nosso eixo emocional. E quando isso acontece, alguns sinais eles começam a aparecer. E talvez você já tenha até sentido isso. A mente acelerada, cansaço emocional, dificuldade para dormir. Muita gente tem relatado sensação de estar carregando coisas que nem são suas, ou então aparece aquela culpa excessiva, sabe? Aquela necessidade de ficar se explicando demais. É como se você que tá aí precisasse ficar se justificando a cada escolha que você faz, que você faça ali o tempo todo. Então, assim, existem sinais clássicos de quando nós saímos do nosso eixo aqui emocional. E o mais curioso de tudo é que muitas pessoas elas até percebem que elas estão ali se desalinhando, elas estão percebendo que elas estão saindo do eixo, mas elas não sabem como voltar para o próprio eixo aqui emocional, tá? Então, por isso que hoje eu quero te ensinar aqui neste vídeo 6 práticas simples, mas que são extremamente poderosas, tá? São práticas de autorregulação emocional. Então, essas práticas, elas vão te ajudar a reorganizar ali, né? O teu campo, tá? O teu campo interno e criar espaço entre a emoção e a ação e voltar para o eixo, né? Emocional. Então, mesmo quando tudo ali ao seu redor parece um pouquinho caótico, né? Então, vai te ensinar a dar uma organizada aí, tá? Então, nos últimos dias, só para a gente lembrar, nós falamos aqui de temas importantíssimos. Então, no encontro estelar, do dia 3 do 3, nós falamos sobre a coerência interna e também foi o dia de um portal energético bem poderoso, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa assistir, né, esse vídeo que eu falo do portal dessa energia que ela ainda está reverberando, tá? E nós falamos também sobre perceber quando existe diferença entre aquilo que sentimos e aquilo que estamos vivendo, tá? E ontem, lá na nave estelar, nós falamos sobre algo que muita gente vive sem perceber quando saímos do nosso eixo emocional. Então, nós falamos sobre sinais como a culpa excessiva, necessidade de se explicar demais e também as somatizações do corpo, né, que fica ali no corpo, tá? Mas hoje eu quero ir um passo além, porque uma coisa é você perceber que você saiu do eixo. E outra coisa é conseguir voltar, só que permanecer nele. Então, especialmente em tempos como estamos aqui vivendo, vamos ser sinceros, né? Vamos combinar aqui. O mundo anda bastante barulhento, é muita informação, é muita tensão, sabe, no coletivo, muitas emoções circulando ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia, a gente recebe uma notícia, acontece isso, acontece aquilo, então fica, sabe, oscilando. Então, a gente tá nesse mundo realmente caótico, né?
E quando o nosso campo coletivo ele começa a ficar agitado, o nosso sistema emocional ele sente. E as pessoas estão relatando que tá ali realmente sentindo muita dificuldade para dormir, como eu já citei, muito cansaço emocional que tem de pessoas ali reclamando, falando que estão exaustas, mas não é uma exaustão física. É um cansaço, parece que interno mesmo, sabe? Que é isso que a gente chama de emocional, né? E a mente agitada não consegue dormir nesse sentido de desligar, né, a mente, enfim, não consegue relaxar, fica o tempo todo ali, ó, em estado de alerta, né? E é uma sensação de estar energeticamente sobrecarregado, sobrecarregada. E nesses momentos é muito fácil a gente sair, né, do nosso eixo. Então, por isso, eu quero te ensinar aqui essas 6 práticas, tá? Para voltar para o seu eixo emocional. Algumas são práticas internas, outras são práticas comportamentais e outras ajudam a dar uma reorganizada aí no campo energético, tá? Então, nós vamos começar com a primeira prática, e é uma prática que quase ninguém ensina, quase ninguém fala sobre isso, tá? Então, quando algo te tira ali do teu eixo, né? Quando você tá ali, equilibradinha, mas aí de repente acontece alguma coisa que você, sabe, perde ali essa questão do eixo mesmo. A prática número 1, ela nos convida a fazer uma pergunta, a se fazer uma pergunta, a se questionar. E é uma pergunta simples, tá? Isso é realmente, isso realmente é sobre mim, sabe? Quando acontece isso, ali deu, né, um tchan, assim, um boom. Se questiona, faça essa pergunta, por mais simples que ela possa parecer. Isso realmente é sobre mim? E muitas vezes não é, tá? Às vezes, quando alguém chega ali, sabe, que parece que joga uma bomba em você, às vezes é o cansaço dessa outra pessoa, às vezes é uma projeção emocional dela em você. Às vezes é alguém que está descarregando frustrações que não tem nada a ver com você, tá? E quando você faz essa pergunta para si mesma, ali, si mesmo, né? Si próprio, enfim, você vai criando um espaço de consciência. E quem está fora do eixo geralmente assume tudo como se fosse um ataque. E quem está no eixo começa a perceber: isso é meu ou isso não é meu. Entende? Então, essa é a primeira prática, tá? Vamos para a segunda. A segunda prática, ela também é muito poderosa. E eu costumo chamar ela de atraso consciente, tá? Então, quando acontece de algo te tirar do eixo emocional, você não vai responder imediatamente. Você vai esperar um pouco, tá? Pode ser alguns minutos, uma meia hora, às vezes até algumas horas. E aí, o que que acontece? Esse pequeno atraso, ele cria algo muito importante na vida emocional de uma pessoa madura. Ela cria ali um espaço entre a emoção e a ação. Pessoas, quando elas estão fora do eixo, elas reagem. Automaticamente elas reagem. Pessoas que estão aqui, ó, no eixo, elas respondem, tá? E às vezes o silêncio
é uma resposta? Pegou a chavinha aí? Fica com essa dica aí. Então, esse pequeno espaço, ele evita muitas mensagens impulsivas, discussões desnecessárias e arrependimentos depois. Então, por isso que é uma prática bem poderosa, tá? É aquela mesma história que eu já citei por aqui, quando a gente lança a flecha. Quando você lançou a flecha, não tem o que fazer. Foi uma atitude impulsiva. Às vezes, essa flecha que nós estamos falando é uma palavra que foi dita, alguma coisa, e não tem mais como voltar atrás. Então, este tipo de atraso consciente, ele às vezes salva muita coisa, tá? Ele evita muita coisa que poderia ter acontecido. Agora, nós vamos para a prática número 3. A terceira prática é uma espécie de higiene energética do dia. Então, antes de você dormir, você vai fazer uma pergunta para si mesma ali, si mesmo. A pergunta é: o que hoje bagunçou o meu campo emocional? Então, você não precisa resolver tudo naquele momento ali, tá? Que você está fazendo essa pergunta. É um momento que é para você reconhecer. Então, faça essa pergunta. O que hoje, no dia de hoje, bagunçou o meu campo emocional? E aí você vai lembrar ali do teu dia, vai passando um filminho, né? Uma retrospectiva. E aí talvez você reconheça que foi uma conversa difícil, talvez uma preocupação, talvez uma preocupação que ficou rodando na mente, talvez algo que aconteceu ali no seu trabalho. E quando você reconhece, só o fato de você reconhecer, você já começa a reorganizar o campo, tá? É como se você estivesse ali varrendo energeticamente, né? Falando, você está fazendo ali uma varredura, varrendo o dia antes de você dormir, entende? Então você começa a criar consciência, você começa a perceber, e às vezes quando tá no piloto ali automático, isso passa despercebido. Mas quando a gente começa a criar essas conversas, esses diálogos internos, que são essas perguntas, a gente vai conversando, né, com si mesmo. Então você vai descobrindo, é um autoconhecimento, tá? Então, eu já falei para vocês de 3 práticas, né? E agora eu vou trazer mais 3 práticas que vão ajudar muito você a voltar para o teu eixo emocional, ok? Então nós vamos para a prática número 4. Começa a perceber, né? Quando você começa a se explicar demais. Então, quando nós estamos alinhados, nós não sentimos necessidade de ficar ali se justificando a cada decisão que a gente toma e o tempo todo, porque existe um alinhamento. Explicação demais, muitas vezes, é um sinal de que nós estamos buscando uma aprovação externa. E quem está no eixo emocional aqui, ela consegue sustentar escolhas com mais tranquilidade, entende? Porque existe ali um alinhamento. Ela não tá num momento ali que ela não sabe para onde que ela vai, o que ela não sabe o que ela quer da vida. Ela tá tendo essa sabedoria no sentido de
de integração mesmo, de saber onde quer chegar, de saber o que quer, uma pessoa bem trabalhada, bem resolvida, sabe? Então isso é alinhamento. Então a cada decisão que ela toma com mais tranquilidade, com mais certeza. É uma coisa mais assertiva, é diferente de quem tá desalinhado, tá? Prática número 5, tá? Número 5. Voltar para o corpo é importante a gente, por exemplo, colocar a nossa mão aqui no coração, sabe? Então, quando a nossa mente ela começa a ficar ali muito agitada, muito acelerada, quando a gente faz essa técnica de levar a nossa mão para o nosso coração e dar aquela respirada, sabe? Uma respiração bem profunda, aqui, ó, na presença, sabe? É como se o nosso corpo ele começasse a sentir que o eixo ele está voltando. Então, o corpo ele é o primeiro que sente quando o eixo ele começa ali a voltar para o seu lugar. Porque a nossa mente aqui, né? Ela começa a criar muita historinha. Ela fica ali, sabe? E aí o nosso corpo ele mostra quando algo ele está ali desalinhado. Então, quando começar com essa coisa de ficar criando muita historinha, de ficar com aquele pensamento super hiperativo, muito agitado, faz essa prática, dá uma respirada, né, bem profunda, mas colocando a mão aqui, ó, tá? No coração aqui, ó, no centro do peito. E aí você vai, respirando e vai trazendo ali a tua consciência para o aqui, para o agora, que é para o corpo físico, tá? Então, essa foi a dica número 5. Agora, nós vamos para prática, né? Número 6, tá certo? Então, essa prática, ela faz com que a gente aprenda a silenciar o mundo externo. Então, nem todo mundo, né? Nem tudo precisa da sua reação. Nem toda provocação, quando você recebe a provocação de alguém ali, precisa de uma resposta. Às vezes, o silêncio ele é uma resposta. É uma resposta sábia, uma resposta muito inteligente. Então, muitas vezes a maturidade emocional, ela é simplesmente escolher não entrar em determinadas frequências. Então, é uma forma de você silenciar o mundo externo. Tá acontecendo ali, né? Um vucu-vucu, uma coisa ali. Então, você não é obrigado a entrar naquilo, você não precisa reagir, você não precisa se envolver. Então, isso é sinal de maturidade, sabe? Começa a pensar nisso, tá? Então, assim, essa foi a prática de número 6, tá? E é exatamente, né, por isso que essas práticas que eu trouxe aqui hoje, de harmonização energética, elas ajudam tanto no processo, nesse tipo de processo, porque elas vão organizando ali, vibracionalmente, né, de uma forma vibracional, antes do que a mente estava ali entrando em turbulência, tá? Então, por exemplo, a Tameana, que eu tenho falando esses dias, né? Ela trabalha justamente nessa reorganização, tá? Do campo energético. E falando na Tameana, eu tô aqui sempre lembrando que eu acho muito importante. Eu liberei a primeira aula do meu curso de formação, tá? Nessa prática. Então, a primeira aula, onde eu mostro ali os materiais, ela está liberada. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma espiadinha, de como que foi gravado o curso, da qualidade. Dá para ouvir, né, direitinho. A gente investiu realmente em gravação, microfone, enfim, foi um período ali de gravações muito gostoso, inclusive. E nessa aula
Eu vou mostrando ali para vocês os materiais que a gente utiliza para poder ativar, né? Os códigos pleiadianos, a gente ativa nos cristais. Então, para vocês matarem um pouquinho a curiosidade, eu coloquei, tá? Aqui liberado para vocês. E quando a gente fala de Tameana, é como se a gente sentisse um chamado, tá? Então, não é algo para todo mundo, assim, no sentido de quando a gente fala de formação, tá? Formação quando a gente vai, faz o curso para aprender a técnica para aplicar em outras pessoas, né? Ou para si mesmo, si próprio. É disso que eu tô falando, tá bom? Mas assiste com calma, dá uma olhadinha, dá uma espiadinha que vale a pena para vocês saberem o que que é, tá? Quando a gente mostra os materiais fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. E agora, você que tá aí, eu quero te convidar para uma prática, tá? Para um ritual de realinhamento emocional. Então, nós vamos fazer essa prática antes da gente encerrar o encontro de hoje. Então, aproveita para você pegar um copo com água, para você deixar aí do seu ladinho, né? Aproveita para fazer aqueles combinados aí em casa, para ninguém ficar te interrompendo. Se você puder colocar fone de ouvido, ajuda bastante na concentração, no foco. E essa prática, ela é algo simples, mas também poderosa, que ajuda a reorganizar o campo antes da gente dormir, tá? Então, nós vamos iniciar. Eu vou pedir para você ficar ali sentado, né, de uma forma confortável. E aí você vai levar a sua mão aqui, ó, pro seu coração, aqui, ó, pro centro do seu peito. E a outra mão eu quero que você leve para a região aqui do seu abdômen, tá? Então, uma mão no coração, aqui no centro do peito, e a outra mão no abdômen. E você vai, neste momento, iniciar uma respiração profunda, tá? Então, neste momento, eu quero que você feche os seus olhos. Fecha só um pouquinho, é só por alguns segundos, por alguns momentos. Não precisa ficar com medo. Quanto mais você se entregar, melhor. Quanto mais você abrir o seu coração, melhor. Então, deixa de lado as preocupações, deixa de lado ali as suas resistências, né? Deixa aquela armadura, aquela resistência ali um pouquinho de lado. O que eu quero é tua presença. O que eu quero é que você abra o seu coração. Quanto mais você abrir o coração, você aceitar, você se concentrar melhor, tá bom? Então, respira profundamente daquele jeitinho que eu já ensinei. Inspira pelo nariz, o mais profundo que você conseguir, e vai assoprando, mãozinha no coração, inspira e assopra mais uma vez. Inspira e assopra de olhos fechados. De olhos fechados, você vai imaginar o seu dia, aquele dia passando diante de você, como se fosse ali um pequeno filminho, e você vai observando ali os momentos bons, vai sentindo ali o teu dia, vai fazendo uma retrospectiva ali dele. E vai observando esses momentos bons. E você vai também observar aqueles momentos, se algo no dia de hoje, de repente, te tirou do eixo. Talvez uma preocupação,
talvez uma conversa que você teve que não foi bacana, ou talvez até um pensamento que não saiu ali da sua mente, né, da sua cabeça, como se ele ficasse repetindo ali o tempo todo. E agora você vai imaginar que tudo isso é como se fosse uma poeira energética acumulada ali durante o seu dia. E agora, com cada respiração, você vai começar a limpar o teu campo emocional. Então você vai respirar e você vai assoprar. Quando você colocar o ar para fora, você vai deixar ir toda essa poeira cósmica, toda essa poeira energética que ficou ali acumulada no seu dia a dia. Então, respira e vai soltando, solta o ar, e é como se a cada liberação do ar você deixasse ir embora. Respira novamente e vai devolvendo para o universo tudo aquilo que não precisa mais continuar dentro de você. Então, inspira e solta. Vai deixando ir embora, vai entregando para o universo toda essa poeirinha energética. E nós vamos entregando, fazendo essa entrega, porque nem tudo que acontece ali no dia a dia precisa ser carregado para a noite. E agora você vai imaginar uma luz suave, uma luz muito bonita envolvendo o seu campo. Essa luz, ela é uma luz elevada, uma luz muito bonita e suave, e ela vem para organizar o seu campo. Ela vai trazendo uma sensação de paz, de calma, e ela tem a capacidade de realinhar a sua energia. E você vai respirando mais uma vez profundamente, respira e solta. E agora, internamente, você pode falar mentalmente, ou então, se você quiser verbalizar, pode, e você vai falar o seguinte: eu escolho encerrar este dia em equilíbrio. Eu escolho encerrar este dia em equilíbrio. Respira, solta. Pode falar também o seguinte: eu devolvo ao universo tudo aquilo que não me pertence. Eu devolvo ao universo tudo aquilo que não me pertence. Respira e solta. E vai devolvendo para o universo tudo aquilo que não te pertence mais. Aí você pode falar o seguinte: meu campo emocional volta para o eixo. Meu campo emocional volta para o eixo. Inspira e vai soltando. E agora você vai sentindo como se tivesse uma linha ali no teu interior, no sentido de estar realmente te alinhando, te trazendo uma paz, uma calma, e você sente ali você voltando para o teu corpo neste momento.
Então, nós vamos voltando, toma um pouquinho de água, dá uma respirada, vai respirando. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito, muito, muito importante. E se você sentir vontade, responda aqui nos comentários, tá? Lembrando que eu adoro ler o que vocês colocam, eu gosto muito, tá? Então a pergunta é o seguinte: o que mais tem tirado você do seu eixo emocional ultimamente? De tudo que você tem passado, de tudo que você tem enfrentado, o que mais tem tirado você do seu eixo emocional ultimamente? Será que é o excesso de responsabilidade? Será que é o ambiente ali ao seu redor que está tirando você do teu eixo? Será que são seus pensamentos que não param um minuto? Aquela mente acelerada? Será que existe algum outro motivo? Então escreve, compartilha aqui, ó, aqui comigo. Porque quando você, né, coloca em palavras, você já começa a reorganizar tudo aquilo, né, dentro ali de você, tá? E se esse encontro de hoje, ele fez sentido para você que está aí me ouvindo, me assistindo, escreve aqui nos comentários. Hoje eu escolho meu eixo. Hoje eu escolho meu eixo. Escreve aqui, ó, antes de você sair do vídeo, tá? Quando a gente escreve, a gente ancora. E quando você ancora, o seu sistema emocional, ele começa a reconhecer um novo padrão. Então você vai trazendo essa mudança, ok? E você que tá aí, se você ainda não assistiu a última, né, o último episódio da Nave Estelar, que nós também falamos, né, sobre eixo. Também tem o vídeo do Portal 3 do 3. Tá valendo muito a pena. E não esquece de dar uma olhadinha também na aula 1, né? A primeira aula do curso de formação em Tameana, que tá liberada, hein? Então, tá tudo aqui na descrição. Se você quiser me acompanhar pelo Instagram, vou deixar aqui também o link aqui abaixo na descrição. Lá eu procuro postar algumas coisas, né, do dia a dia, alguns compartilhamentos que eu faço. E também, se vocês quiserem assistir os outros episódios, né, lembrando que aqui no canal a gente fala muito, nós estamos construindo um caminho lindíssimo sobre consciência, sobre regulação emocional, expansão espiritual, mas de uma forma que a gente está com os pezinhos aqui na terra, tá? E para você que chegou aqui hoje, talvez pela primeira vez, que ainda não me conhece, eu sou a Vanise Perli, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho, além da Tameana, com registros akáshicos. Aqui no canal também tem, tá? Material, aí vídeos falando sobre os registros. E na semana que vem, nós vamos entrar aí numa jornada lindíssima. Nós vamos falar muito sobre a parte espiritual, a gente vai falar muito sobre também Tameana, os pleiadianos. Então, para você que tá aí, né, fica esse convite, fica antenado aqui no canal, porque tem muita coisa legal. E eu te espero amanhã, hein, na nave estelar, às 7h07 da manhã. Uma ótima noite para vocês, iluminada, abençoada, e também até o próximo encontro estelar. Tchau, tchau.